Deus seja louvado. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus, que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 12. Terminando esse capítulo, iniciaremos também o 13. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler aqui do versículo 54. Os sinais do tempo. Toda a glória a Jesus. Diz aqui a palavra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizei, lá vem chuva, e assim sucede. E, quando sopra o sul, dizei, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagues o último centavo. Até aqui, irmãos. Queridos, nós vemos aqui nessa passagem, quando Jesus disse aqui, né, no versículo 54, ele falou com a multidão e disse: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis que lá vem chuva, e assim sucede. E depois, no 55, ele fala: e quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer aqui nas Sagradas Escrituras, glória ao nome do Senhor Jesus, que ali na Palestina, onde eles estavam, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, vinha a chuva, lá na Palestina vinha a chuva, né, irmãos? Forte. Geralmente vinha até com tempestade, glória ao nome do Senhor Jesus, porque ele vinha ali do mar Mediterrâneo. Então, toda vez que vinha chuva através ali da Palestina, onde está o mar Mediterrâneo, saberia que a chuva viria até com tempestade também, dependendo do tempo, né? Isso vinha do lado do oeste ali, onde Jesus se localizava. Então, irmãos, o do deserto, que já é aqui a parte sul, onde tinha o deserto. E Jesus estava dizendo, isso aí é coisa material, irmão. As pessoas sabiam discernir, como nos dias de hoje, dependendo onde você está, lá numa fazenda, você sabe que de um lado que vem a chuva, vem de um lado que vem um vento e está vindo uma nuvem, sabe que vem chuva. Se for de um outro lado, também já sabe discernir que não vem chuva, vem calmaria, não chove. E assim, o povo naquele tempo sabia discernir. O que vinha da Palestina, ali onde estava o mar Mediterrâneo, vinha chuva. E quando vinha do sul, ali, que é onde estava o deserto, então ali já era, costumava trazer assim, seco, mais quente, né? Seria nessas condições, tá bem, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele estava comentando sobre isso, e ele, nesse contexto, ele fala: vocês não sabem discernir, né? O tempo, claro que sabe. Então, diz que aquele momento é um momento oportuno. Quando ele falou aquilo já no 56, né? Ele fala assim, ó: hipócritas, sabei discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir esse tempo? Agora, o tempo é o tempo de Cristo, o tempo do Messias. Eles sabiam discernir que vindo, só para vocês entenderem, recapitulando, o que vinha do oeste, que vinha da Palestina, vinha chuva. O que vinha ali do deserto do sul, sabia que vinha quente, né? O ar quente, a calma, mas não viria chuva. Então, ele estava dizendo que eles seriam hipócritas, porque sabe discernir as coisas da terra, mas não sabe definir esse tempo. O tempo qual é? É o tempo do Messias, um tempo oportuno do Evangelho, de trazer o reino da graça de Deus, né? No caso da presença de Jesus Cristo entre eles, e Cristo fazendo milagre, curando enfermo, fazendo grandes obras, e eles não sabendo definir essas coisas.
E quer dizer, na verdade, até sabia os grandes, porque pelas Escrituras sabia que o Messias fazia todas aquelas obras, e Jesus estava fazendo aquela obra. Então, Cristo era o Messias, ou melhor, é o Messias, mas eles, como hipócritas, Jesus chama eles de hipócritas, e não sabiam discernir esse tempo, né? Aí depois, o Senhor Jesus, ele fala assim, no 58, quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te alcance na prisão, te lance na prisão. Digo-te que não sairás de lá enquanto não pagares os últimos centavos. Irmãos, o Senhor Jesus quis dizer isso mais espiritualmente. O que o Senhor Jesus estava dizendo, né? Que cada um deles, como nós também, né? Louvado seja Deus, nós temos que colocar em ordem a nossa vida com o nosso Deus. Quando ele lançou essa fala para todos eles, Jesus estava mostrando que a necessidade de pôr em ordem os assuntos antes de sofrer alguma punição, claro, judicial. E isso quer dizer, ilustra, quando ele está falando aqui na matéria, que ele está dizendo que iria ser entregue ao magistrado, quer dizer, ao oficial, que vai ser judicial, não é verdade? Espiritualmente, Jesus estava dando oportunidade a eles, como Jesus Cristo dá oportunidade a nós nos dias de hoje. O Senhor está dizendo que nós devemos pôr em ordem. O homem, antes, graças a Deus, hoje nós aceitamos Cristo e fomos salvos através de Jesus, mas o homem, aqui desse tempo, irmão, eles não estavam aceitando muito Jesus, e então, amados, Jesus ilustrou isso para mostrar que se não se conciliar com Cristo, não aceitar o Messias para dar a vida a eles, com certeza eles vão ter que enfrentar o juízo de Deus, vão ter que entrar na sentença. Quer dizer, então, Cristo ele veio para nos reconciliar com o nosso Pai Celestial, porque quando Adão pecou, todo ser humano foi destituído da glória de Deus, ficaram inimigos de Deus. E através de Jesus Cristo, o Senhor nos reconcilia nele e assim somos reconciliados com Deus e passamos a ser filhos de Deus e herdeiro da glória do Senhor, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, queridos, nesse tempo aqui, Jesus estava mostrando a importância que deveriam se reconciliar com Deus antes, né, irmãos, de enfrentar o seu juízo. E aí, irmão, será que muito tarde, tarde demais para a reconciliação com Deus. Então, é nesta vida que há a oportunidade da reconciliação com Deus. Vocês aceitaram Jesus, vocês se reconciliaram, outros ainda não aceitaram Jesus. É de suma importância, se eles se acertarem com Cristo, glória a Deus nas alturas, então terão a vida eterna. Caso contrário, sofrerão o juízo eterno. Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, para que vocês possam entender o que Jesus estava falando com esses homens aqui. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, ó, porque, olha, porque se nós sendo porque se nós sendo inimigos, tá vendo? Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Muito mais tem sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, somente através da vida de Cristo nós somos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Cristo tem vida eterna. Glória a Jesus. Quem anda nos conselhos do Senhor Jesus tem vida eterna. Quem ouve a doutrina do Senhor Jesus e também os mandamentos deles tem vida eterna. Ouve e pratica, né, irmãos? Então, por esse motivo, voltando aqui em Lucas, nessa passagem dos 58 e 59, era isso que Jesus estava mostrando para eles.
No momento, a humanidade estava como inimiga de Deus, e nesse momento entra o Senhor Jesus para dar vida e perdão a eles, mas eles teriam que se reconciliar com o Senhor para que não entrasse no juízo da ira eterna. Irmãos, o que nós aprendemos com isso nos dias de hoje? Graças à misericórdia de Deus e à bondade do nosso amado e Salvador Jesus, cada um de vocês se reconciliou nesse caminho da terra que nós estamos caminhando, onde nós nascemos, estamos andando por ela, e encontramos a palavra de Deus, a graça do Senhor Jesus, o santo evangelho do Filho de Deus, e esse reino entrou em nós através de nós crermos em Cristo como nosso fiel e Salvador. Deste modo, nós pedimos perdão dos nossos pecados, aceitamos Cristo e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim nós, então, irmãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, e aí nós somos reconciliados com Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 10, como li agora há pouco para vós. Então, vocês glorifiquem a Deus. Muitos de nós não sabíamos disso, irmão. Através da palavra, ela nos ensina, nós estamos entendendo como Cristo, ele ama cada um de vocês. Amou aquele povo, mas eles rejeitaram Jesus. Muitos rejeitaram Cristo, outros aceitaram Jesus Cristo. Mas, irmãos, glória ao nome do Senhor. Neste caminho, nós estamos andando agora com Cristo. Agora Deus olha para nós, ele olha para você como uma filha do Deus Altíssimo e como um filho do Deus Altíssimo, que vê Cristo Jesus na sua alma, vê Jesus Cristo, os testemunhos, você dando testemunho de Cristo na sua vida, no seu falar, no seu andar, nas suas vestimentas, nos seus vestimentos também. Enfim, hoje somos cristãos. Glória ao nome de Jesus, ainda que possamos ser fraco, errante, mas cada dia que vamos entendendo a palavra de Deus, cada dia que nós vamos crescendo nos conselhos do Senhor Jesus, acabamos tendo entendimento e sabedoria do alto, que é de Deus, e nós começamos a errar menos, porque sabemos a vontade do Pai. Ainda precisamos aprender muito a fazer a vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus deu esses sinais do tempo, mostrando, né, a oportunidade que ele estava ali e que ele veio para que a humanidade se reconciliasse com Deus. Claro que durante esse caminho que nós estamos, glória a Deus, como eles também estavam ali, eles teriam essa oportunidade de pedir perdão e fugir da ira do juízo. Então, para finalizar, irmãos, olha, Cristo, olha como Deus é bom. Envia o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, glória ao nome do Senhor Jesus, para salvar-nos. Agora, vocês vejam, né, irmãos, é muito triste quando uma pessoa não aceita Jesus Cristo como Salvador. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, é porque ele é o mediador, é ele que veio entre nós e Deus. O Senhor Jesus está no meio, nos intercedendo por nós. E glória a Deus. Desta forma, amados, então nós somos reconciliados e fugimos da ira futura e entramos para o gozo do nosso Senhor Jesus. Mas se a pessoa não der valor à graça de Jesus, a pessoa não aceita o Senhor como seu fiel Salvador, e se morrer, não terá chance nenhuma lá na frente para se apresentar a Deus, para pedir perdão, porque aí já é tarde demais. Então, vai ser tarde demais para buscar reconciliação àqueles que rejeitam Jesus Cristo. É isso que o Senhor estava mostrando para eles. Agora, irmãos, nós temos aqui a necessidade, né, de arrependimento, que nós vamos ler agora no capítulo 13 de Lucas. Diz assim a palavra, no primeiro verso. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus, disse:
cuidai vós de que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Aquele ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos se arrependerem, todos igual modo perecereis. Então, irmãos, vamos entender desse primeiro ao versículo 5. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, como está escrito, claro, a gente não está sabendo aqui, não está escrito aqui nas escrituras tão clara, por que que Pilatos tomou essa atitude contra esses galileus aqui e acabou matando eles, né? Não, nós não temos essa aqui a claridade, né? Mas a menção do sacrifício, ele está especificando aqui sobre as mortes que correram ali na região, tá bom, irmãos? E isso especifica, né, irmãos? Por, provavelmente, né, conforme está aqui escrito, quando ele respondeu, né, e Pilatos ali misturara com o seu sacrifício. É que alguma coisa aconteceu para Pilatos fazer uma situação dessa aí. Então, provavelmente, irmão, isso está relacionado a algumas festas na época religiosas, porque os galileus estavam ali, né? Provavelmente seria uma festa religiosa, e todos aqueles homens judeus deveriam fazer uma peregrinação até Jerusalém, e também a gente não sabe por que esses 18 aqui veio ali a Torre Siloé cair sobre eles ali, né? Que estaria ali próximo de Jerusalém. Bom, mas enfim, irmãos, o Senhor estava enfatizando todos que precisavam se arrepender. Por isso que ele falava assim, ó. Ele disse assim nesse versículo assim, é, ó, no versículo 3. Não, vos digo, antes, se não se arrependerem, todo igual modo perecereis. Aí ele passa para o lado espiritual, que não só foi aqueles homens galileus que pereceram, quer dizer, morreram, assim também todos aqueles homens que, se eles, né, não se arrependessem, aceitando o Evangelho, aceitando o reino de Deus e a Cristo Jesus como caminho, a verdade e a vida, e todos também iriam perecer da mesma forma que aconteceu com os galileus. O pior é que a alma também perece. Aí Jesus também fala, como eu falei para vocês, sobre a quais caiu a torre de Siloé, sobre aqueles 18. E ele repete a mesma coisa, ele fala, olha, cuidais de que foram mais culpados do que os homens de Jerusalém? Não, aqueles 18 que caíram, eles eram mais culpados por ter morrido por causa de todo mundo da cidade de Jerusalém? Não. Jesus estava dizendo que se a cidade não se arrependesse, todos iguais morreriam e morreriam, iam padecer todos, iam perecer todos diante de Deus. Por quê? Tem que haver reconciliação. Ou seja, irmãos, glória a Deus. Agora vocês glorifiquem a Deus, meus amados irmãos. Agradeça a Deus de todo o coração por vocês terem se reconciliado com Jesus Cristo e com Deus também. Porque se vocês aceitaram Cristo, vocês aceitaram Deus e pediu e tem a ciência do pecado que cada um de nós temos, e o Senhor perdoou os nossos pecados. Ali ele levou tudo na cruz, os nossos pecados, e nós aceitamos ele no nosso batismo, mostrando publicamente na terra que nós somos seguidores de Jesus Cristo, que nós somos agora servos do Deus Altíssimo e servo do Senhor Jesus, ou seja, agora fomos comprados por um bom preço, a quais nós devemos seguir e obedecer à vontade de Deus. E que Jesus estava mostrando para aqueles homens exatamente isso. E se eles não obedecessem à palavra de Deus, e então eles iam perecer, e claro, as suas almas pereceriam juntos para
a perdição eterna, no dia do juízo do nosso Senhor. Então, irmãos, é isso que Jesus estava mostrando. Ele estava mostrando que aqueles 18 e aqueles galileus que morreram, espiritualmente, todos aqueles que não aceitaram Jesus vai morrer igualmente e espiritualmente junto. Perderão a vida eterna também. É isso que Jesus estava mostrando para eles. Aí o Senhor manda uma parábola da figueira infrutífera, que está no versículo 6. O Senhor fala assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa cidade, nessa figueira, e não acho. Corte-a para que ocupa ainda. Não, perdão, corte-a porque ocupas ainda a terra infrutífera, inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Olha que passagem linda, irmãos. Essa aqui é uma parábola que Jesus estava falando. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, aqui conforme está escrito, a figueira, irmão, era acostumado a ser usada como símbolo da nação de Israel. Nós podemos ver, até inclusive no livro de Mateus, eu não vou ler aqui, irmãos, mas vai ficar registrado para vocês, tá bem? Depois vocês vão lendo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 32 e 33, no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 ao 14, está falando também ali da figueira. Então, irmão, embora que as figueiras, ela era nova, porque quando ele falou há 3 anos, então era uma figueira nova. Ela começa assim, irmãos, demora para dar algum fruto. Mas acontece que 3 anos, ela já era para dar fruto, né? Ela já era um tempo suficiente para aquela figueira dar fruto. E amadurecer, né? Ela vai crescendo, ela vai amadurecendo a figueira e ela começa a produzir fruto. Então, aí ela falou, por que que ela, na parábola, o vinhateiro falou assim, né? A parábola lá que um certo homem chegou para o vinhateiro, né? E falou, então corta ela, porque ela está sendo inútil nessa terra. Mas o vinhateiro falou assim, como nós vimos aqui, Senhor, espera mais este ano, eu vou trabalhar em cima dela, vou abrir o buraco, vou colocar esterco, eu vou cuidar dela e vamos aguardar até o ano que vem. Se ela não produzir, então o senhor pode mandar cortar. Olha só que coisa bonita, né, irmão? Então, significa que aquele trabalhador, ele pediu, na parábola, ele pediu para adicionar mais um ano. Isso é misericórdia, irmão. A árvore ia ser cortada. Então, ele falou, adiciona mais um ano, né? Para que dá mais uma chance para essa árvore. Olha como Deus é misericordioso nas nossas vidas, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, ele disse, dá mais uma chance da árvore para ela dar fruto. Agora, caso contrário, né, irmãos? Ela, ela não der fruto, pode ser cortada. Então, irmão, Jesus estava dizendo, referente a essa parábola, a última chance que Israel estava tendo com ele lá. Ele estava lá. O Senhor, nosso Pai Celestial, enviou Jesus Cristo em Israel, levou ele lá, bem no seio do povo de Deus. E o Filho de Deus estava com ele. Então, irmão, era a última chance antes desse juízo. Bom, irmãos, vejam que se eles aceitassem as mensagens do Senhor Jesus, irmão, eles não seriam rejeitados. Tem uma passagem que Jesus falou assim: Jerusalém, Jerusalém, quanto eu quis te ajuntar, enviando os profetas, e eles mataram, né? Ele quis ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas dela, mas eles rejeitaram. Então Jesus o abandonou e veio para os gentios. E hoje, pela misericórdia e a bondade de Deus, todos vocês receberam a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como eles rejeitaram naquele tempo a mensagem do nosso Senhor Jesus,
e também os seus milagres. Lembra que até aqueles homens, os grandes lá, os escribas, os fariseus, os saduceus, enfim, todos eles ali, você viu quando Jesus expulsou o endemoniado, eles botaram, querendo colocar confusão no meio do povo. Falou, não, ele expulsa demônio por Beelzebu, tá vendo, irmão? Ainda uma blasfêmia contra o Espírito Santo e por confusão no meio do povo de Deus. Mas Jesus foi muito claro com aquilo. Então, isso mostra como era forte a rejeição, tanto na mensagem, como também nos milagres do nosso Senhor Jesus. Então, o tempo da paciência do nosso Deus, irmãos, já teria terminado ali. Entendeu, irmãos? Ali terminou. O Senhor deu mais uma chance, enviando o seu próprio filho, e ali eles ainda rejeitou. Então, foi cortado, não teve mais. Acabou ali, e Jesus então veio para nós. Porém, todavia, irmãos, ainda resta uma esperança futura para a nação de Israel. Podemos até ver isso no livro de Romanos, no capítulo 11. Ali mostra, irmãos, ainda uma esperança para o povo. Olha como Deus é maravilhoso. Aqui, ó, eu não vou ler todo também, irmão, porque aqui tem bastante versículo, mas fala o futuro de Israel. Então, aqui, pode ver que eu vou ler só alguns versos para vocês terem ideia. Ó, primeiro verso. Digo, pois, porventura rejeitou o seu povo? Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei para buscar a minha alma, e buscam a minha alma. Mas o que esse diz em resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão joelhos a Baal. Então, queridos, depois vocês vão lendo aqui, né? Mais à frente, lá dentro de Israel, Deus tem um plano maravilhoso e tem almas ali que estão no plano da salvação. Então, louvado seja Deus. Aquela geração que Jesus estava tem rejeitado, né, irmãos? É claro que muitos ali aceitaram Jesus, mas os grandes de Israel, de hipótese alguma, eles estavam ali sempre enfrentando tanto os evangelhos de Cristo, como os milagres, nós vamos ler daqui a pouco, alguns milagres, como eles não aceitavam, os grandes, os líderes não aceitavam. Claro, irmãos, que se tem o líder, vai ter aquelas ovelhas que seguem ele e eles tentam pôr essa confusão. Mas vemos aqui que o Senhor Jesus, nosso Deus, ainda tem uma esperança, restou uma esperança para Israel. Veja que todo esse tempo o nosso Deus não se manifesta, Jesus não também se manifesta lá, porque Cristo virou as costas e veio para o mundo todo. E hoje você, eu e todos fomos agraciados por grande misericórdia do nosso Pai eterno. Posso dizer, em nome de Jesus, que vocês são bem-aventurados diante do Pai, porque nesse caminho do trajeto da tua vida, você reconheceu seus erros, seus pecados e aceitou Jesus como seu fiel e salvador. Nisso, fomos reconciliados com Deus. Éramos destituídos da glória de Deus e agora passamos a ser filhos do Deus Altíssimo e co-herdeiro com Cristo Jesus. É maravilhoso. Vocês vão morar nos céus. Irmãos, vejamos aqui à frente agora, voltando aqui à passagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora, glória a Deus, voltando a Lucas. Então, aqui vocês entenderam, né, irmãos? O que é a figueira? A figueira representou Israel, só para dar uma resumida aqui. Vocês viram aqui a paciência que Deus teve com este povo. Glória ao nome do Senhor Jesus, enviando o seu próprio filho, mas foi rejeitado. Bom, agora nós vamos falar sobre a cura de uma mulher que ela foi
ela estava enferma, ela tinha uma corcunda nas costas, ela andava torta, e Jesus Cristo, nosso Salvador, vai libertá-la. Então vamos ler aqui. No versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado, numa sinagoga, e eis que quem estava ensinando era o Senhor, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando, olha, irmãos, presta atenção nesse versículo. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do sábado. Viu como eles rejeitaram a cura de Jesus? Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva-o para beber, e não convinha soltar desta prisão no dia do sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, Jesus Cristo. Glória ao nome do nosso Deus. Já aqui, irmão, nesse versículo 10, que nós estamos aqui, veja que Jesus estava ensinando no sábado, numa das sinagogas, e essa mulher estava ali enferma, estava ali entre eles, e ela tinha um espírito maligno, um espírito da enfermidade, que a fez ela ficar encurvada, estava sempre curvadinha. Claro, o Senhor Jesus, então, irmãos, ele faz essa menção dessa cura, porque foi feita no sábado. Jesus estava dentro da sinagoga no sábado. E isso também nos faz lembrar, irmãos, das controvérsias, né? Anterior que Jesus com os líderes religiosos, que acabamos de ver aqui agora, nesse versículo 6 aqui, ó, sobre a figueiras infrutíferas. Nós falamos aqui agora. Lembra que eles estavam rejeitando o Senhor Jesus e a paciência que Deus teve com eles, e eles rejeitavam a mensagem do nosso Senhor Jesus, espiritualmente dizendo? Olha aí, ó, agora já vai começar, não dava um fruto, né? Aqui Jesus, então o nosso Senhor aqui, ele já está falando, né? Essa mulher a quem nosso Senhor Jesus curou, ela tinha uma grave encurvatura. Irmãos, medite aí, ela bem dobrada, assim, ela não conseguia nem levantar o corpo, assim, de tão curvada. Irmãos, Deus me deu a graça de ver uma pessoa nessas condições, lá no Nordeste, e ela tinha uma bola bem em cima das suas costas, na coluna ali, e uma bola, e ela ficava encurvada, não conseguia de jeito nenhum de se levantar. Eu vi isso pessoalmente, né? Então, ela estava ali com a sua coluna vertebral muito, muito danificada por causa desse espírito, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele faz a cura, ele faz uma cura aqui, e aqui nós vemos, então, como é que esses homens ficam nervosos. E que é bonito, né? Jesus, no versículo 2, vendo ela, chama para ele, né? E ele diz assim, mulher, estás livre da tua enfermidade. E sabendo que Jesus sabia que tinha um espírito ali, mas ele fez 2 milagres, expulsou o demônio e libertou ela da enfermidade. O demônio provocava a enfermidade. E o causador, foi jogado expulso, e a pessoa foi liberta pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E Cristo pôs as mãos sobre ela. E logo, claro, ela se endireitou.
Irmão, imagina a alegria que tomou o coração dela. Ela começou a glorificar a Deus. Então, teve dois atos maravilhosos que Jesus fez. Expulsou o demônio e deu a saúde a esta mulher. Curou da sua enfermidade. Então, irmão, é a coisa maravilhosa. Nós vemos aqui, irmãos, que tem algumas deformidades. Olha, eu vou dizer isso aqui espiritualmente para vocês, tá bem? É espiritual. Irmãos, existem algumas deformidades na vida de muitas pessoas que são causadas por demônios, tá bom? Existem algumas enfermidades que são causadas por demônios. Está muito claro nas escrituras, tá bem? Então, por isso que nós temos que andar, irmãos, com Deus, na espiritualidade com Jesus, e ser humilde, e sempre perguntar, Senhor, que causa essa enfermidade? Da onde está provendo isso? O que é isso? Porque nós não sabemos, né? Os médicos, eles sabem que existe uma enfermidade, existe remédio para cuidar das enfermidades, sim, com certeza. Mas também temos que tomar cuidado, irmãos, que tem enfermidade que é causada pelos demônios, tem enfermidade que não, mas tem enfermidade que é, por exemplo, uma pessoa que ela produz uma diabetes, má alimentação, alguma coisa, ou pode faltar algum problema no organismo, e isso vai provocando. Isso é natural. Nós estamos num corpo e nesse mundo cheio de pecado, e a enfermidade veio também, claro, né? Mas acontece que essa mulher, todos que olharam para ela, via que ela era doente. Mas acontece que Jesus olhou para ela e viu que tinha demônio provocando essa doença. Então, irmão, quem for espiritual e andar com Jesus e perguntando, Senhor, o que é isso? Da onde vem? Claro, irmão, que o Senhor vai mostrar. Ele fala, porque aqueles que batem na porta abre, quem procura acha, quem fala com o Senhor tem respostas. Tudo no tempo do nosso Senhor, não é verdade, irmão? Então, aparentemente, nesse caso aqui, que é muito raro, né, irmãos? Mas aconteceu, que é o caso de um demônio estar provocando essa enfermidade, isso mostra um reflexo de uma guerra espiritual. Porque se um demônio está provocando uma enfermidade numa pessoa, é uma guerra espiritual. Entendeu? Olha, vamos para o lado espiritual, como eu falei para vocês. Porque não tem sentido o demônio ir lá e fazer uma pessoa ficar enferma. É porque existe uma guerra espiritual. Ele quer, né? Ele está ali, uma guerra bem aumentada. Então, irmão, nós vemos que o Senhor Jesus já estava, veio na terra, e isso começou, então, a ser revelado. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nos dias de hoje, nós estamos em guerra, tá? Nós não estamos em paz, não. Espiritualmente, nós estamos em guerra, estamos cada vez mais anunciando o evangelho e a guerra está sendo mais acirrada, tá bom? Porque o Senhor Jesus, ele veio na terra e a guerra começou. Por isso que ele falou: você pensa que eu vim trazer paz à terra? Não, vim trazer espada. Já estava mexendo com o inimigo. Vocês veem que quando Jesus deu a missão para aqueles 70 discípulos, eles voltam, lá no versículo 17, eles diziam assim para o Senhor, né? Porque Jesus deu autoridade para eles ir pregar o evangelho, falar do reino, curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. O que tivesse necessidade numa casa para eles fazerem, já tinha autoridade. Quando eles voltavam, falou: Senhor, com alegria, Senhor, até os demônios, os espíritos nos sujeitam. E Jesus responde para ele: eu via Satanás como um raio descer do céu e a terra. Por quê? Porque estava sendo abalado o reino do nosso adversário. E hoje, irmãos, não é diferente. Todos vocês que proclamam Cristo, que fala de Jesus e que quer andar com ele, com certeza nós estamos em guerra espiritual. Irmãos, que nenhum de nós, guardam isso em nome de Jesus, que nenhum de nós aqui sejamos covardes. Ah, eu quero ficar, não quero falar muito, quero ficar quietinho. Não, irmão. Nós temos a autoridade de Cristo para fazer obras na terra, desde que nós nos entregamos verdadeiramente para Jesus. Vocês lembram do fruto? Vocês lembram dos talentos? Hã? Nós temos que produzir frutos,
Não é verdade? Pela árvore se conhece os frutos. Então, temos que produzir fruto. Ela vai produzir, se é boa ou ruim, ela vai produzir. Agora, os talentos, Deus, o Senhor disse na parábola, para um entregou 5, para outro entregou 2 e para outro entregou 1. E o 5 granjeou 10, o 2 granjeou 4 e o 1 enterrou o talento. Aí fica uma pergunta: quantos talentos vocês têm? Está granjeando ou o que Jesus entregou nós enterramos? Tomamos bem cuidado com isso, tá, irmãos? Nós viemos para produzir fruto para Cristo. Somos luz deste mundo, irmão, através de Jesus Cristo, dentro de cada um de vocês. Tá bem? Então, aqui nós vemos, né? Agora, olha esse versículo aqui. Nós vamos ver aqui no versículo 14, você vai ver, olha, irmão, por isso que eu falei para vocês, prestem atenção. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga. Então, Jesus estava ali ensinando, naquele momento, Cristo cura aquela mulher, e o príncipe toma aquela frente, né? Tirou a liberdade ali do nosso Senhor Jesus para dar continuidade, e ele toma a frente. Agora é ele que vai ministrar ali na sinagoga. Agora, olha o estado do coração desse homem. Vou ler para vocês. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, quer dizer, ele estava com o coração com raiva, nervoso, porque qual o motivo? Porque Jesus curava no sábado. E esse príncipe disse à multidão: 6 dias há que é mister de trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser de curados, e não no dia do sábado. Então, veja, esse príncipe, irmão, ele estava representando mais pessoas, mais príncipe. Então, vejamos que esse príncipe, que é um governante ali da sinagoga, né? Ele rejeitou a cura. Olha o que eu falei para vocês um pouco atrás aqui. Você pode ver que ele rejeitou a cura, irmão. Por quê? Porque era o mesmo que trabalhar, porque se Jesus estava libertando ali, era a mesma coisa que estivesse trabalhando no sábado. Olha só a mente desses homens. Portanto, ele falou que Jesus estava violando o sábado. Podemos ver isso, irmãos? Por isso que ele falou aqui, ó, 6 dias, esse é o motivo que esse príncipe estava falando. 6 dias há em que é mister trabalhar. Ele quis dizer, nesses dias vocês vêm para ser curado, mas no sábado não. Aonde está escrito isso? Para onde que ele tirou isso? Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. Vamos lá. Abrimos aí, irmãos. Êxodo, glória a Jesus, no capítulo 20. Os irmãos lá no YouTube estão tudo prestando atenção na leitura, vocês estão comendo espiritualmente, aprendendo. Está, irmãos? Olha, vamos estar bem na comunhão, tá bem? A minha missão em Cristo Jesus é ajudá-los, a vocês, como eu também, através do Espírito Santo, compreender melhor a palavra de Deus e para que nós tenhamos uma mente de Jesus Cristo. Então, sempre eu oriento a igreja, né, dizendo assim, irmãos, cuidado com conversas paralelas no momento tão santo que é as Sagradas Escrituras. Na verdade, nós estamos até adorando a Deus, estamos adorando ao Senhor, porque se estamos aprendendo com Ele, Ele está aqui entre nós, tá bom? Então, veja, aqui, irmãos, nós podemos ver, nesse livro aqui que ele estava falando, está aqui no livro de Êxodo, que é sobre os 10 mandamentos. Nós vamos ler aqui do versículo 8, né, irmãos, até o versículo 11. Foi aqui que o principais da sinagoga tirou. Ele disse assim, ó, lembra-te versículo 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalhará e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, e nem tua serva, e nem teu animal, e nem o teu estrangeiro que está
dentro das tuas portas, quer dizer, está na tua casa, na sua fazenda, enfim. Foi através disso que aquele príncipe da sinagoga, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, ele fez isso. Ele levantou, porque os outros príncipes estavam junto com esse príncipe que falou, tá? Ele é que foi o porta-voz. Então, olha a resposta do Senhor Jesus. Nós vemos então, né, irmãos, só um pouco antes da resposta de Jesus, e esse príncipe, esse governante, esse príncipe da sinagoga, ele usou esses versos de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, né, para mostrar ali, né, que não era para fazer aquilo. Bom, ele estava falando que Jesus estava fazendo um milagre. Agora, veja a resposta de Jesus. Já no versículo 15, Jesus toma as palavras na frente de todo aquele povo e diz assim: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não a leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, quer dizer, prendeu ela há 18 anos. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Então, o Senhor mostrou que ele sabia que esse líder estava falando em nome, irmãos, de muitos outros líderes que estavam ali. Ele só tomou a frente. Jesus sabia disso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, aquele povo, aquele líder, tinha as mesmas opiniões. Todos eles estavam na mesma opinião ali, entre eles, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus ali, ele mostrou a todos, né, essa hipocrisia. Aí foi onde que ele falou assim, e é verdade, né, irmãos? Por exemplo, no dia do sábado, o animal tem sede. Vai deixar morrer de sede? O animal tem fome. Vai deixar o animal morrer de fome no dia de sábado? Não, irmão. Eles pegavam os animais, levavam ao tanque ou algum lugar ali, dava água para o animal, também dava comida para eles e eles voltavam para a casa dele. É um trabalho. Então, Jesus mostrou para ele como eles eram hipócritas. Eles cuidavam, estavam dando mais valor aos animais do que o próprio ser humano, seus irmãos. Entendeu, meus amados? Olha só o que Jesus revelou essa hipocrisia, mostrando isso, né, irmão? Que, como eles disseram que não poderia fazer nenhum trabalho no sábado, então não faria, levava os animais também, não é? Mas como os animais iam morrer, claro que eles iam levar, né, amado? Quem que vai deixar um animal com sede e com fome? Não, de jeito nenhum. Isso não agrada a Deus também, não é? Então, eles faziam isso. Aí Jesus falou para eles. E não convinha, aí no versículo 16, o Senhor também falou para ele, né? E será que nem essa mulher que era uma judia, não convinha que Jesus também libertasse ela, por ela ser uma filha de Abraão, e estava há 18 anos preso por Satanás? Quer dizer, por ser sábado não poderia expulsar esse demônio, por ser sábado não poderia fazer cura, não, só tinha que fazer os 6, não pode fazer nada no sábado. Poxa, irmão, isso é espiritual, né? Então nós vemos aqui que ela estava escravizada por um demônio que pôs uma enfermidade nela. Nós vemos isso, né? Por Satanás, há tanto tempo. Então, ela não poderia ser solta? Se os animais podem dar água para ele no sábado, e ela não poderia ser solta por Jesus Cristo, expulsando Satanás da vida dessa mulher, quer dizer, desatá-la, estava amarrada, ele desamarrou, ele desatou ela, irmãos, e aquela multidão ouviu tudo isso. Eles ficaram envergonhados, os líderes ficaram envergonhados, irmãos. Jesus foi muito claro. Olha só o versículo 17, que coisa mais linda. E dizendo ele isso, quer dizer, Jesus, né? Todos os seus adversários, quer dizer,
todos, ó. Então você viu que ele não estava só, como eu disse a vocês. Tinha mais líderes junto com ele, na mesma opinião com ele, e estavam ali, tipo assim, batendo palma quando aquele governante falou, né? Isso aí tá certo, no dia do sábado não pode fazer. E aí Jesus pega e dá essa resposta. Então, quando Jesus fez isso, os adversários todos se envergonharam, inclusive aquele governante, aquele que tomou a palavra na frente, todos se envergonharam. E o que aconteceu? Todo o povo entendeu. O que passou para o povo? Alegria. O povo se alegrava de todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus Cristo. Meus irmãos, que felicidade ter Jesus na nossa vida, não é verdade? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto tanto assim, alegria, a minha emoção, a virtude é tão gloriosa, porque nós estamos falando de um Senhor, um Filho de Deus. Nosso assunto aqui é Cristo, irmão. É Jesus, o nosso Senhor. Então vejamos aqui, irmão, que, oh meu Deus, ele estava tão envergonhado, né? Porque ficou parecendo que eles tinham, né, muito mais compaixão, como eu disse para vocês, pelos animais que pelo ser humano. Olha que vergonha, irmãos. Que vergonha. Que situação, né? E naquele momento lá, o animal parece que era muito mais valorizado do que aquela mulher judia que estava daquele jeito. Eles ficaram bem envergonhados. Queridos, hoje nós estamos passando uns momentos muito difíceis na face da Terra. O ser humano está cada vez de mal a pior. O pecado está muito crescente no meio de nós na terra, não o povo de Deus, os santos de Deus mesmo. O pecado não consegue tomar, não. Estamos falando na terra, nós estamos na terra, certo? Então, veja, olha como os valores hoje estão mudando bastante, irmãos. Nós estamos numa situação que só a misericórdia de Deus. Os animais estão tendo mais valor que o próprio ser humano, né? Você vê hoje, nós temos tenho percebido isso, irmãos, que antigamente o ser humano dava muito valor para os seus filhos, o pai, a mãe, tendo filho, o ser humano casava, costumava ter filhos. Hoje, nós estamos vendo, por causa de tanta coisas ruins que estão acontecendo na Terra, muitos casais estão diminuindo de ter filho, alguns não querem mais. Percebemos que até substituem por animais domésticos, pets, né? Nossos cachorrinhos, os gatinhos, enfim, algum bichinho de estimação. Está esse amor indo muito mais para eles, são tratados como se fossem filhos. Não estou dizendo que não deva ser tratado, sim, são tudo criação de Deus. Mas o que nós percebemos nos dias de hoje é que o ser humano está sendo muito desvalorizado. E isso nós temos que tomar cuidado dentro de nós que somos crentes, cristãos em Cristo Jesus. Não deixe o seu amor esfriar. Ainda que as pessoas te maltratarem, você tem o amor para continuar dando. Olha, vamos seguir o exemplo de Jesus. O Senhor deu tanto amor às pessoas, e quanto que ele colheu com isso? Destrato, humilhação, morte de cruz. Mas ele não deixou de amar o ser humano na terra. Ele não deixou, continua amando, misericórdia. Claro que nesse tempo ainda há misericórdia. No dia do juízo não haverá mais misericórdia. Então nós estamos no tempo da misericórdia. Ainda estamos no tempo de frutificar. Então, irmãos, hoje nós estamos enfrentando tudo está virando de ponta cabeça. As pessoas estão tendo ódio um do outro, a maldade, a malignidade, levantando falsos testemunhos, calúnia, tanta coisa, irmão, para um derrubar o outro. Então as pessoas começam a se fechar, elas começam a se isolar. E, queridos, nós temos que estar em Cristo. A igreja, ela tem que estar unida, ela não deve ser isolada. Ela tem que estar sempre unida, em comunhão um com o outro, para que nós possamos viver unidos em Cristo Jesus e o corpo dele. Ele vai vir buscar o corpo dele, sim. A igreja dele vai. Irmãos, veja bem, nós temos uma igreja que ela é local, né, o físico, e a igreja espiritual. Mas como isso, duas igrejas? Não, não é duas igrejas. É uma igreja. O local é onde nós nos reunimos todos ali
né? E ali adoramos a Deus, servimos ao Senhor, ouvimos a palavra do nosso Senhor, entregamos o nosso coração a Deus e louvamos ao Senhor. A espiritual, o que é a igreja espiritual? É essa que Jesus vai vir buscar. Quem é a igreja espiritual? Os fiéis do Senhor Jesus, tá bom? A igreja local, ela vai ter fiéis, não vai ter os fiéis, vai ter os infiéis também, vai ter tudo, vai estar um pouco misturado aí, tá bom? Mas quando Jesus olhar para a terra, ele vai buscar a igreja espiritual dele. Aí fica uma pergunta para todos nós. Você está andando espiritualmente com o Senhor ou está andando na terra com o mundo? Qual é a escolha? O seu alicerce está na rocha Jesus, fazendo a sua vida, a sua casa, construindo em cima de uma rocha que é Cristo e no fundamento dele, na sua doutrina, nos seus ensinamentos, ou você está construindo sobre areia na terra e você sabe qual é o resultado, né? Ela, se cair na areia, fizer na areia, certamente a casa será derribada, virá muita tempestade, e ela não tem alicerce firme, ela vai derribar. Então, a igreja local é onde os filhos espiritualmente se encontram e louvam a Deus. Só que dentro dessa igreja local, isso eu estou dizendo a terra toda, tá bom, irmão? Estamos falando das denominações em Cristo, né? Todas elas que professam a palavra da verdade, essas são as igrejas locais, porque você precisa, que nem a casa, a minha residência, qual é a localidade, aonde eu moro, qual é a rua, então ela tem uma localização, o endereço, o bairro, a cidade, o estado, o país, a nação, bom, enfim, né? Aí está a localização física da pessoa. E toda a igreja é uma localização física, a igreja que tem aqui na terra, endereço, tudo. Mas a igreja de Jesus são os fiéis. Quando ele olha na terra, ele olha para a sua igreja fiel. Entendeu? Aí ele olha para você, olha para mim, olha para outro, vai olhando para outra, e ele vai vendo quem são os fiéis a ele. Essa é a igreja que ele vai vir buscar, os fiéis do Senhor. Glória a Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Vamos dar uma olhada ali no livro de Salmos, capítulo 15. Olha só. Livro de Salmos, no capítulo 15, diz assim: eu creio que vocês estão bem aí na comunhão, vendo como o amor de Deus é muito grande sobre nós. Olha o que diz aqui no Salmos 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Bom, para ele ser um cidadão do céu, tem que ser fiel a Deus, né? Olha aí, o verdadeiro cidadão do céu. Isso inclui a mulher também, tá bom? Olha aqui, ó. Senhor, uma pergunta para o Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o Senhor vai responder: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele, presta atenção nisso, igreja, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Isso aqui é muito sério. E nós estamos inclusos nisso ou não, irmãos? O que vocês acham? Cada um de vocês meditem aí. Vocês estão inclusos nisso? Vocês não difamam com a sua língua? Vocês não falam mal dos outros? Vocês não difamam? Não levantam calúnia, nada? Glória a Deus. E vocês aceitam alguma afronta quando o seu próximo, quando alguém chega para falar uma fofoca, alguma coisa? Não, não aceito. Então, você faz parte da cidadania dos céus, tá? Aquele, olha, cujos olhos réprobo é desprezado, mas honra o que teme ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Muitos pensam que é dano material, às vezes espiritual, ainda que ele protege
o evangelho do Senhor, né, como nós protegemos, sofremos algum dano. As pessoas podem nos bater, né? E em outras épocas, muitos foram presos por causa do evangelho, é dano. Mas ele não muda. Eu sou cristão, eu sou de Cristo Jesus e acabou. Então, irmãos, né, nós vemos aqui no versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe peita contra o inocente, e quem faz isso nunca será abalado, pois está aí no alicerce. Então, veja, irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, tá bem? Essa é a igreja de Jesus. São pessoas. Aí alguém vai falar assim, mas Jesus limpou nós, ele purificou nós. Verdadeiramente, Cristo nos purificou. Só que tem um detalhe, agora daqui para frente, você, como materialmente nós tomamos banho todo dia, nós tiramos o suor do nosso corpo, o trabalho, a sujeira que nos pegou através de um trabalho, se alguém trabalha com poeira na terra, ou trabalha com mecânica, com graxa, bom, enfim, dependendo dos trabalhos, né? Todos têm que tomar banho. Quem preza a higiene pessoal vai tomar banho, suou, vai tomar banho. Então, veja, espiritualmente, aquele que não difama, quer dizer, então somos nós que temos que todo dia lavar, vamos dizer assim, uma forma metáfora, né? Temos que sempre limpar os nossos lábios, estar com os lábios puros, coração puro, tá? Evitar, isso é nosso, não é Deus que vai fazer, não, ele já fez por você. Que adianta chamar uma pessoa na graça maravilhosa e ela continuar falando mal de uma pessoa e desejando mal ao outro? Não, você é que tem que se limpar. Você tem consciência, a palavra ensina. Se a palavra ensina, que nem aqui agora, nós vamos contra isso aqui. Quer dizer, se eu aprendi que eu não posso difamar alguém com a minha língua, eu vou continuar fazendo isso? É loucura, entendeu? É loucura se eu fizer isso. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Aí eu aprendi, a palavra me ensinou. Opa, agora eu vou tomar mais cuidado. Meu Deus, me perdoa, não vou mais tomar essas atitudes. E sempre vigiando. E se num dado momento cai num erro, Senhor, me perdoa, eu não quero me cair nessa situação, me levanta, Senhor, me perdoa. E o Senhor te perdoará. Mas temos que estar firme, tá bom? Quando é assim, ninguém será abalado, em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Então, foi isso, irmãos, aqui, nessa passagem, né, que o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar. Glória ao nome do Senhor. E assim, nós devemos servir a Deus, irmãos. Guardam isso dentro do vosso coração, agradeçam a Deus e falam, Senhor, nos ajuda cada dia melhor te servir nessa terra. E olha, irmãos, se eu creio que todos que estão aqui, né, como eu creio que todos que estão também lá na plataforma do YouTube, devem agradecer muito, como eu devo agradecer a Deus. Então, guarda isso em vossos corações, viu? Às vezes tem, isso eu estou falando de várias igrejas, denominações que professam Cristo, né? Que falam da palavra verdadeira de Cristo. Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesses últimos dias, está entrando muita iniquidade dentro das igrejas físicas, que é aquela que nós vamos entrar e congregar, vamos servir a Deus e vamos levar nossos louvores. Muitas pessoas entram lá tão no automático que ela não vai para adorar a Deus, cantar hino, às vezes vai para conversar tudo. Então, isso aí, irmão, isso aí vem trazendo, uma forma que o inimigo consegue fazer que cada crente começa se afastando de Deus desta forma. Mas, irmãos, lembra que Jesus não vai, ele olhar para as igrejas na terra e vai recolher as placas de denominações, as igrejas físicas, todos esses templos que foram construídos por todos os irmãos de todas as denominações, essas igrejas aí não vai subir no céu, porque elas são físicas, tijolo, cimento, essas não vão subir no céu. Elas foram preparadas para que nós adoramos Deus dentro dela, mas a igreja espiritual a igreja somos nós, um membro do outro, que forma esse corpo de Jesus Cristo, e assim somos a igreja, a noiva de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, lembra que Jesus vai vir buscar os seus fiéis. Queridos,
como que nós vamos ser fiel ao Senhor? Quando você guarda as palavras e as pratica. Quando você guarda os conselhos de Cristo, as palavras de Deus, e você as pratica, você é fiel a Ele, porque você demonstra na prática o que você aprendeu com Ele. Vamos ver isso na vida dos discípulos, né, irmãos? Os 12 não, acabou sendo 11, que um teve a chance de aprender, mas não aprendeu. Nós podemos dizer que houve uma aula, Jesus deu uma aula tão linda para esses discípulos. Vocês viram que eles aprenderam, guardaram e fizeram, menos Judas, que morreu. Vocês viram que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, todos os demais trabalharam com afinco. Uma pregação de Pedro, que Jesus disse para ele: Pedro, te digo que hoje tu não serás mais pescador, né? Mas será pescadores de homem. Depois do Senhor subir ao céu, vocês lembram da pregação de Pedro? Quase 3.000 almas numa noite foram convertidas, e numa outra pregação, quase 5.000 almas. Irmãos, que pescaria maravilhosa que Pedro fez. Jesus cumpriu a sua palavra. Irmão, quantas almas foram batizadas naquela noite? Misericórdia. Por uma pregação de um homem só. Lançasse espiritualmente uma rede e recolhesse as almas, né? Pois é. E quem é? É Cristo. Ele falou de Jesus. E assim eles aprenderam e praticaram. Hoje somos nós, irmãos. Nós temos que aprender é praticar. Nós não devemos ir à igreja e ser um espectador ou só assistindo culto. Todos aqueles que vão assistir culto, eu imagino que deve ser como se uma pessoa estivesse na frente de um aparelho assistindo um filme ou assistindo alguma outra coisa. Não, nós não estamos indo para a casa do Senhor para assistir o culto. Estamos indo para participar do santo culto que está sendo feito para a adoração do nosso eterno Deus e a seu Filho Jesus. Nos guia em tudo com o seu Espírito Santo, e aí nós somos praticantes, adoradores, ou seja, não somos telespectadores, somos adoradores. Bem-aventurado, mas bem-aventurado aquele e aquela que trabalha para Jesus Cristo. Tá bem? Então, irmãos, é muito, né? O crente, ele tem que vigiar muito, tem que ter respeito. Vocês mesmos sabem de tudo isso, né? Vocês vão à igreja, vocês veem cada coisa que não é fácil. E aí, irmãos, vocês vão ficar olhando para essa situação ou cada um de vocês vigiem e vão para Jesus Cristo? Irmãos, se ao lado está me sucedendo, eu peço uma licença e falo: irmão, por favor, me perdoe, mas vamos glorificar a Deus, vamos participar do culto. Eu não vou falar, vamos assistir o culto, vamos participar do culto, participar da glória, louvor, aleluia, servir a Deus, mas com um coração sincero. Esta é a igreja espiritual de Jesus. Por isso, irmãos, que devemos vigiar. Eu creio que Deus vai abençoar muito quando nós praticamos isso. Ele é o nosso Senhor. Então, esses são os conselhos que o Senhor, através da leitura, ele mostrou para aqueles homens, e nós aprendemos aqui hoje tudo que Deus nos deu a graça nessa leitura da Bíblia. E que o nome do nosso Deus, por seu Filho Jesus, seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo. Deus é Aleluia. maravilhoso.